Preste atenção nessas 5 dicas muito importantes que vão tornar ainda mais a sua casa uma casa de Deus, uma casa de luz, uma casa de paz. Às vezes nós tentamos para tantas coisas, enfeites, decoração, etc. E uma questão tão importante quanto a questão espiritual acaba sendo deixada de lado. Então fique atento e siga essas dicas que eu vou te ensinar, que eu tenho certeza que a partir de hoje a sua casa será uma casa ainda melhor. E a primeira coisa muito importante é adquirir um crucifixo, caso você ainda não tenha. Adquira um crucifixo, pode ser grande, pequeno, um crucifixo de parede, um crucifixo de mesa. Leve para o sacerdote abençoá-lo, para que ele se torne um sacramental. Ele se tornará um sacramental a partir da bênção do sacerdote. Isso vale para todas as imagens, tudo que nós tivermos da nossa casa, imagem de São José, imagem da Sagrada Família, imagem de Nossa Senhora, crucifixo, Bíblia, crucifixo de peito, escapulário, cadeia da consagração. Nós precisamos ter na nossa casa não apenas um, mas vários sacramentais, que são aquilo que nos direcionam para Deus, que marcam a presença de Deus na nossa casa. E de todos, o mais importante é o crucifixo, é a cruz de Jesus, o nosso Redentor. Então, se você ainda não tem, adquira com urgência um crucifixo, leve para o sacerdote abençoá-lo e coloque-o em um lugar de destaque na sua casa. Pode ser em um altar, pode ser na parede. Aqui na minha casa, logo que você entra, quando você abre a porta da sala, você já dá de frente com um crucifixo grande, para que todos vejam, para que todos saibam que essa casa pertence ao Senhor Jesus e unicamente ao Senhor Jesus. E isso vale tanto para os humanos quanto para os demônios. Não pense que os demônios não se incomodam, não fogem de Cristo crucificado, que foi abençoado por um sacerdote e se tornou um sacramental. A própria palavra de Deus nos fala que eles temem e fogem. Então, infelizmente, em muitas casas você chega, parece uma casa de um pagão, uma casa de um ateu. Você não encontra qualquer indício, qualquer símbolo, qualquer indicativo que aquela é uma casa cristã, é uma casa católica. Então, deixe claro para todos, humanos e demônios, que a sua casa pertence ao Senhor Jesus. E isso começa também com essas questões exteriores, dos sacramentais e de maneira especialíssima do crucifixo. Segundo passo também muito importante é o inverso. Tirar da sua casa tudo aquilo que não vem de Deus. Se eu acabei de dizer que tem casa de católico, que infelizmente você chega e não consegue identificar se é cristão, se não é cristão, se é católico, se não é católico, tem outras casas que são ainda piores. Você chega na casa de católicos, que parece mais uma casa esotérica, uma casa de pagão, que você chega e logo já se depara com uma imagem de Buda, filtro dos sonhos pendurado na parede, olho grego, olho turco, pé de pimenta, espada de São Jorge, não sei mais o que, para espantar mal-olhado, aquela ferradura pregada atrás da porta para atrair boa sorte, e etc, etc. Elefante com a tromba para cima, os mais diversos amuletos supersticiosos. Isso não é enfeite, isso não é uma coisa qualquer, isso não vem de Deus e pode atrair contaminações espirituais terríveis para a sua vida. Então, hoje, avalie muito bem, criteriosamente, aquilo que você tem em casa. Aquilo que não é de Deus ou que você fica na dúvida, jogue fora, quebre, jogue no lixo. Não tenha na sua casa. E se você ficar na dúvida, claro que você sempre pode pesquisar na internet o significado das coisas e principalmente rezar e pedir a Deus. Senhor, me mostre. Às vezes até mesmo coisas aparentemente inofensivas. Um presente que você ganhou, que você não sabe a procedência, a boa ou má intenção daquilo que você recebeu. Reze e peça a Deus, Senhor, o que é que tem na minha casa que não é agradável ao Senhor? Me mostre. Reze e o Espírito Santo vai te mostrar. E hoje, imediatamente, tire isso da sua casa. Não importa. Eu ganhei de um grande amigo. Talvez o seu amigo te deu também por falta de conhecimento. Se ele soubesse que aquilo não vem de Deus, ele não teria te dado. Talvez ele também não saiba. Mas não é porque ele não sabe, porque ele é um grande amigo,
que você vai ter este objeto maligno dentro da sua casa. Jogue fora o quanto antes. Não tenha isso dentro da sua casa. Terceiro passo também muito importante. Sempre que possível, ligue na sua casa músicas católicas. Não são músicas cristãs protestantes. Músicas católicas. Porque, como nós bem sabemos, nós rezamos aquilo que cremos. E quem canta reza duas vezes, eu canto aquilo que eu creio. Se eu canto músicas protestantes repletas de heresias, naturalmente eu vou me tornar um protestante. Pela minha fé. Porque eu rezo aquilo que eu creio e creio aquilo que eu rezo. E quem canta, reza duas vezes. Então, sempre cante na sua casa músicas católicas, de acordo com a sua fé. Mas sempre que possível, ligue essas músicas. Não precisa, claro, obviamente, ligar no som mais alto para não incomodar, inclusive, as outras pessoas. É preciso ter também bom senso. Mas ligue ali os seus louvores, músicas bonitas. Quantas músicas católicas belíssimas nós temos, do clamor ao Espírito Santo, músicas de bênção, músicas que são literalmente orações, e você vai cantando junto e vai fazendo do seu dia essa vida de oração. Isso te torna muito mais próximo, muito mais em comunhão com Deus e te impede de ter atitudes que não são agradáveis a Deus. Afinal, é praticamente impossível eu estar ali cantando louvores ao Senhor, naquela espiritualidade maravilhosa, aquele clima de paz, e logo em seguida eu vou iniciar uma briga, eu vou falar um palavrão, eu vou pregar a discórdia, eu vou fazer algo contrário à vontade de Deus, eu vou xingar, reclamar da vida. É muito mais difícil. Então, use também essa ferramenta, essa arma que Deus nos dá. Sempre que possível, cante essas músicas católicas, para que o ambiente da sua casa seja um ambiente de Deus. Repito, no volume certo, no volume adequado, para não incomodar as outras pessoas e tirar delas a paz. Isso não é de Deus, não é isso que você deve fazer. Quarto passo muito importante também, sempre que possível, fazer orações de autoridade em voz alta, para que os demônios também escutem. Algumas orações devem ser feitas somente no interior do coração. Os demônios eles não escutam o que está no nosso pensamento, o que está no nosso coração. Isso cabe somente a Deus e àqueles que estão em Deus. A onisciência, conhecer todas as coisas, é uma característica exclusiva de Deus. Só Deus conhece o nosso coração, o nosso pensamento. Mas, ao mesmo tempo, quando eu rezo, por exemplo, a São José, ele diretamente, sozinho, digamos assim, não consegue ler o meu pensamento, o meu coração. Meu anjo da guarda não consegue diretamente, ele, pelos próprios poderes, digamos assim, ouvir o que está no meu pensamento, no meu coração. Mas porque eles estão perfeitamente em Deus, e Deus tem a onisciência, Deus conta para eles, digamos assim. Mas os demônios não. Os demônios não conseguem. Então, por exemplo, às vezes eu estou numa angústia de um pecado, que eu preciso sair dele, que é difícil para mim. Eu vou pedir a Deus que me ajude, eu vou revelar para Deus uma fraqueza, digamos assim. Claro que Deus já sabe, estou dizendo dessa forma para você entender. Eu tenho que falar somente no silêncio do meu coração, para que os demônios que estão à nossa volta não escutem aquela minha fraqueza e não usem contra mim. E o inverso também é verdadeiro. Orações de autoridade, de renúncia, de proclamação do senhorio exclusivo de Jesus devem ser feitas em voz alta. Não quer dizer que elas só tenham validade se forem feitas em voz alta, não é isso, mas devem ser feitas em voz alta também para que os demônios escutem e fujam dali. Quais são as adorações? Tenho que chamar um padre exorcista? Nada disso. A oração do credo é uma oração poderosíssima. Oração de São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz. O Magnífica, você quer uma oração de exorcismo na sua casa? E eu, Flávio, tenho inúmeros testemunhos visíveis. Eu já vi, eu presenciei, ninguém me contou não. Um espírito maligno, um demônio, ser expulso de uma pessoa
porque se rezou o Magnífica, que é aquela oração composta pela Virgem Maria, que está em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46 até o 53. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Reze essa oração, reze o Pai Nosso, livrai-nos do mal. Nós pedimos a Deus, o nosso Pai, reze essas orações em voz alta, com autoridade, para que as pessoas escutem, para que você escute e também para que os demônios escutem e fujam da sua casa. Quinto passo importantíssimo, indispensável para a sua vida, para a sua caminhada, para tornar a sua casa uma casa de Deus, uma casa de luz, e para você ir para o céu, para você viver na glória de Deus, que é viver longe do pecado. Do pecado, principalmente pecado grave e pecado mortal. Não há qualquer coisa nessa face da terra que possa ser causa de maior desgraça para a sua vida do que o pecado grave, o pecado mortal. Eu fico assim impressionado, porque eu sempre posto aqui no YouTube, principalmente lá no Instagram, orações de libertação. Ah, fizeram um malefício para mim. Ah, mal olhado, etc. E às vezes a pessoa fica pensando que aquilo é o principal que pode trazer coisas ruins para a sua vida. Mas não é. Se você vive em estado de graça, ou seja, longe do pecado, uma vida de sacramento, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, você não será atingido por essas coisas. Podem fazer o que quiserem. Se você está com o coração repleto, cheio de Deus, Deus te protegerá. Agora, obviamente, preciso ter uma vida de oração, de graça, de sacramento, de confissão, de eucaristia, texto diário. É isso que eu estou dizendo. Mas a pessoa que, além de não rezar, vive no pecado, não há qualquer tipo de maldição maior que essa. Pecado grave, pecado mortal, contra os 10 mandamentos da lei de Deus, a pessoa falta a Santa Missa, a pessoa tem uma vida sexual desregrada, vive no adultério, relacionamentos desvirtuados, uma pessoa que vive ali às vezes na ganância, no roubo, no materialismo, na mentira grave, na fofoca, maledicência, etc, etc. É isso que traz maldição para a sua vida. Fuja disso. Tenha uma vida de graça, longe do pecado, uma vida junto de Deus. A palavra nos fala, o maligno só entra em coração vazio. Ou seja, aquele que não está em Deus, se o coração está cheio de Deus, não há o que o demônio possa fazer com você. Então, reze, busque os sacramentos e saia do pecado hoje. Tudo pode ser deixado para depois, menos a nossa salvação. Como eu disse, eu fico espantado quando eu posto e falo e tantas pessoas agem naturalmente. Ah, sim, eu estou no pecado mortal. Nossa, eu pequei de forma grave, mas vou levando. Um dia eu vou sair. Ah, para mim é muito difícil. Ah, minha realidade é essa. Agem como se fosse um apelido carinhoso. O pecado mortal não tem esse nome à toa. Ele é mortal porque ele mata. Como nos fala o Catecismo da Igreja Católica, ele separa do reino de Cristo. Ele priva da graça de Deus. Se esse estado não for recuperado, nos fala o Catecismo, mediante o arrependimento, a mudança de vida, o sacramento da confissão, causa, como eu disse, a expulsão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. É isso que está no Catecismo. Isso é gravíssimo. Então, meu irmão, minha irmã, siga todos os passos que eu passei neste vídeo, fique atento a essas questões muito importantes e conclua, arremate com esse quinto passo muito importante: viver na graça de Deus, viver longe do pecado. Se faz tempo que você não se confessa, vá se confessar com urgência, que eu tenho certeza absoluta que só isso, entre aspas, transformará a sua vida, pode ter certeza. E aí me conte agora de 0 a 5. Quantos desses passos você já tem na sua casa, você já faz? A sua casa já segue, já passou por esse checklist? Já passou por esse processo que eu acabei de dizer para você? Quantas dessas dicas você já implementa na sua casa? Conta para mim aqui nos comentários, por favor. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Quantas pessoas precisam receber essas dicas? E para isso eu conto com você. Muito obrigado. Beijão e até a próxima. Fique com Deus.